Vou colocar aqui para vocês agora 3 falas do mediador, da Bandeirantes. O mediador tem uma função central no debate, pois, como já dissemos, ele é o porta-voz da emissora. Os mediadores que representam a Bandeirantes no debate de 1989 a 2014 usaram, durante o programa, o referencial reportado à emissora, ou seja, o nome dela. Isso significa que eles falam em nome da Bandeirantes, assumindo esse papel de representá-la, tal como segue nas falas. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República na história da televisão brasileira. Marília Gabriela disse isso, abriu, o debate de 1989. Também Marília Gabriela, no primeiro turno do debate de 94, ela fala: boa noite, o programa que vocês vão assistir a partir de agora vai entrar para a história desta eleição. A Rede Bandeirantes reuniu pela primeira vez todos os candidatos à presidência da República para um encontro raro. Aliás, a Bandeirantes sempre inicia os debates com essa fala aqui. Depois, boa noite, a Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e a Central Band News, cumprindo sua tradição, deve servir à democracia. Dão início, neste momento, ao primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. E, por último, boa noite. Quem abriu esse debate foi a Márcia Petier. E o Ricardo Boechat, boa noite. A Band promove hoje o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições de outubro. Então, quem fala é a Band. Então, a Band é que fala, a Band é que organiza o debate da Band, a Band é que convidou. A Globo, nos debates da Globo, o mediador William Bonner utiliza a primeira pessoa do plural para se referir aos debates mediados por ele. Estamos de volta, ao vivo, ao debate com os candidatos à presidência. Olá, boa noite, bem-vindos à Central Globo de Produção no Rio de Janeiro. A partir de agora, nós teremos o último debate entre os candidatos à presidência da República antes da votação de domingo. E por último, olá, boa noite. Está começando o último debate entre os candidatos à presidência da República na eleição de 2014, e com uma novidade em relação aos outros debates que nós fizemos. Temos, então, um mediador que usa a primeira pessoa no plural, nós, estabelecendo que o fazer debate na Globo se realiza com a participação da emissora, do mediador, mas também do eleitor. Essa relação mantém uma interação com o eleitor, inserindo-o no contexto televisivo determinado pela emissora. Já a Band mantém um certo distanciamento. Desses 3 sujeitos, vemos na atuação dos candidatos que, mesmo com as regras... Agora a gente vai falar um pouco sobre os candidatos, né? Falamos sobre o eleitor, sobre a emissora, agora vamos falar sobre os candidatos. Mesmo com regras pré-determinadas e postas no início e no decorrer do programa, eles articulam suas próprias regras, ou seja, os candidatos articulam suas próprias regras, ou seja, colocam suas estratégias em prática, com o objetivo de se defenderem ou atacar o adversário, ou ainda de manterem uma imagem empática em relação ao telespectador. No primeiro turno da eleição de 2006, no debate da Bandeirantes, mesmo que os candidatos tivessem ido para o embate, mantiveram as estratégias da cordialidade, do elogio entre eles, ao passo que criticaram o candidato presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava ausente. Vemos essa estratégia na pergunta do candidato Geraldo Alckmin à candidata Heloísa Helena. A candidata Heloísa Helena é profissional da área da saúde. A saúde é uma das grandes prioridades do povo brasileiro. Cada 10 pessoas, 7 dependem do SUS. O candidato que fugiu do debate, o Lula, diz que a saúde do Brasil está chegando à beira da perfeição. Acho que não tem um brasileiro que concorde com isso. Não conhece o pronto-socorro dos hospitais públicos, as emergências do SUS e as grandes dificuldades. Essa é uma prioridade de hoje no nosso país. A pergunta é: qual é a sua proposta para a área da saúde para o governo federal? Em resposta, a candidata explica qual a sua proposta de governo para a área da saúde e fala: pena que o candidato que fugiu não esteja aqui, porque os ministros dele funcionam como moleques de recado, mentindo, dizendo que eu vou acabar com a renda mínima. Não é verdade. Então, nesse debate,
todos os candidatos usaram desse subterfúgio. Já que o Lula não estava presente, eles fizeram esses ataques, né? E o candidato, então, não podia se defender. Em outro momento desse mesmo bloco, o candidato Luciano Bivar, do PSL, escolhe o candidato Cristóvão Buarque, do PDT, para fazer a pergunta. E ele começa a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta ao meu querido amigo Cristóvão. Bom, isso é um debate. Né? Mas neste debate aqui, os candidatos se trataram, né, entre os que estavam lá, com muita afabilidade, com muita amizade, né? No entanto, o mediador interrompe, esclarecendo que Cristóvão já tinha sido escolhido uma vez para responder a pergunta. Então, Luciano Bivar fez a pergunta para outro candidato que ainda não havia sido perguntado. No final desse bloco, porém, Cristóvão Buarque, que ainda não havia sido sorteado para fazer a pergunta, escolheu Luciano Bivar para responder. E Cristóvão Buarque inicia a fala. Olha, quando o deputado Bivar começou a falar comigo como querido amigo Cristóvão, não foi à toa. É que nós jogávamos junto lá na Rua do Futuro, em Pernambuco, né, em Recife. E ele se dedicou muito ao esporte. E eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Eu gostaria de saber, deputado, se o senhor, com sua experiência de futebol, acha que o Brasil se decepciona mais ou tem mais razões para se decepcionar mais com o desempenho da seleção brasileira de futebol ou com o desempenho do governo Lula? O candidato Bivar inicia a resposta com o discurso. Cristóvão, futebol, pelo menos, nós temos decepção a cada 4 anos. Pelo menos nesses últimos 4 anos, mas o governo Lula tem sido decepcionante. Todo esse tempo, e eu fico preocupado com isso, principalmente agora, quando ele fala em reforma eleitoral, fala dessa reforma política. No debate do segundo turno, então, esse foi um debate voltado para a ausência do Lula. Né? Foi da Band, mas foi voltado para a ausência do Lula. No debate do segundo turno da eleição de 2010, transmitido pela Globo, Dilma e Serra utilizaram uma parte do tempo para elogiar as perguntas dos candidatos indecisos, tentando assim criar uma relação de empatia. No primeiro turno, então, os candidatos faziam a pergunta e antes de responderem, eles faziam elogios. Muito boa essa sua pergunta é muito pertinente, muito criativa, muito interessante. E aí gastava-se tempo, né? Minutos, fazendo esses elogios. Mas é uma tática também, é uma regra que eles criaram também. No primeiro turno das eleições, os candidatos que são favoritos, segundo a intenção de voto, normalmente tendem a fazer perguntas entre eles. Estratégia que desperta insatisfação e crítica nos demais candidatos. No debate de 94, por exemplo, dos 7 candidatos no segundo bloco, os candidatos Almirante Hernani Fortuna, do PSC, e Enéas Carneiro, do PRONA, não foram, foram excluídos da participação, pois os jornalistas preferiram fazer perguntas para os candidatos que apresentaram maior expressividade na campanha. Então, os jornalistas também acabam fazendo suas regras, né? Porque todo mundo quer fazer perguntas para os candidatos que estão melhor situação na intenção de voto. Aos candidatos que não têm expressividade, não se pergunta. Então, tem essa questão também. No debate de 2010, transmitido pela Bandeirantes, o candidato Plínio Arruda Sampaio, do PSOL, reclama que os candidatos Dilma Rousseff, do PT, e José Serra, do PSDB, faziam perguntas somente entre eles, excluindo, assim, como excluindo também, né, a candidata Maria Silva, do Partido Verde. E aí o Plínio Arruda diz, olha, se vocês dois, né, Dilma Rousseff e José Serra, fizerem blocão, eu vou fazer bloquinho com a candidata Marina, e nós só falamos entre nós, porque vocês estão me tirando do debate que nem os outros, entendeu? Eu quero ser perguntada aqui, é meu direito, é um direito meu.